Graça e paz, amados, bom dia, queridos. Hoje, dia 27 de julho de 2021, amém. Estamos aqui para mais um alimento da fé, para a glória de Deus Pai. Já vou estar fixando aqui o nosso alimento da fé, para que a gente possa estar fluindo no poder da palavra e no poder do Espírito do Senhor. Eu já quero pedir para você que está entrando ao vivo online conosco, para você compartilhar. Hoje nós vamos estar falando, amado, que exatamente o Senhor, Ele é aquele que não nos condena, amém? Estou fixando aqui, em nome de Jesus, para a gente avançar. Glória! Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Abra a sua Bíblia, em 1 João capítulo 3, versículo 21, que diz o seguinte, 1 João capítulo 3, vamos a partir do 20, que diz assim, ó: sabendo que se o nosso coração não nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus. Então, olha só, quem é que nos condena? É Deus que nos condena? Não, amado. A Bíblia não fala isso. O Espírito Santo não nos condena. Como alguns cristãos erroneamente falam: Deus está me condenando porque eu cometi um erro, o Espírito Santo está me condenando. O Espírito Santo, ele está me acusando. E o Espírito Santo, ele não veio para isso. O Espírito Santo, ele não nos condena, não. É o nosso Espírito que nos fala, né? Ou eu posso usar essa palavra. Quando nós cometemos algum erro, esse não é o caráter do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos compreender e entender isso. Porque para a gente não inverter as coisas e colocar, porque não faz parte do caráter de Deus, e o Espírito de Deus é Deus. Nós precisamos entender que Deus, ele é um ser trino, ele é o Pai, o Filho e o Espírito. Então o Espírito Santo não nos condenará. Por quê? Porque Deus não nos condena. Observe o que Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 8, no versículo 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Então, amado, Deus não é aquele que nos condena. Pelo contrário, o texto fala que Deus é aquele que nos justifica. Então, quem condena? É Deus? Não, não é Deus. Quando eu e você cometemos um erro, ou estamos a ponto de cometer qualquer erro, o nosso espírito, ele está em tanta comunhão com Deus Pai, que é o nosso espírito que fala conosco exatamente o caminho que devemos andar. Amém? Então o nosso espírito, ele vai falar, ele vai gritar, ele vai dizer, ele vai nos mostrar pelo Espírito Santo de Deus que aquele caminho é um caminho de condenação. Então não é o Espírito Santo de Deus que está nos condenando. Pelo contrário, é o Espírito Santo de Deus que está nos justificando e nos mostrando o caminho que devemos andar. Não é Deus. Deus, ele é aquele que justifica. Você vai ver em João capítulo 16, Jesus disse que o único pecado do qual o Espírito Santo convenceria o mundo seria o pecado de rejeitar Jesus. O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Então descobri que mesmo quando ajo fora da vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus me mostra
a solução, Ele me consola, Ele me justifica, Ele me ajuda, Ele não me condena. Então, amado, nunca mais aceite pessoas falarem que o Espírito Santo de Deus está condenando ela por algo que elas fez, amém? A Bíblia diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Que não andam segundo a carne. Então, o andar segundo a carne, o nosso Espírito vai nos mostrar, ele vai nos guiar pelo Espírito de Deus para uma justificação e não uma condenação. Portanto, nossa consciência, a voz do nosso Espírito, é quem nos fala quando saímos da vontade de Deus. Então, quando estamos saindo fora da vontade de Deus, porque o Espírito testifica ou fala com o nosso espírito. Então, quem testifica com o nosso espírito? Porque o nosso espírito, o meu e o seu espírito, está ligado ao Espírito Santo, está ligado a Deus em espírito. Assim como Deus, ele é trino, nós somos um ser trino, somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Então, precisamos entender que o Espírito Santo, ele é a nossa justiça e não a nossa condenação. Por isso que a Bíblia diz, Romanos 8, versículo 1, portanto agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso mesmo, ministro Luiz. Então precisamos entender isso, que portanto, a nossa consciência, a nossa voz, a voz do nosso espírito é quem nos guia, nos fala quando saímos da vontade de Deus. Então o Espírito Santo, ele testifica, ele fala com o nosso espírito e nós somos guiados pelo Espírito. Amém? Então compreendemos qual é a vontade de Deus, porque temos uma voz interior que fala conosco, que é o nosso espírito através do Espírito Santo. Então, quando entendemos isso, amado, nós entendemos que Deus não está condenando, que o Espírito não está condenando, mas que quem é condenador? Quem é aquele que acusa? Quem é o acusador? Quem é o condenador? É o diabo. Mas Deus, ele é a nossa justiça, a nossa justificação. Então, quando entendemos essas coisas, amados, entendemos que Deus é um Pai justificador, que o Espírito Santo, ele nos convence e que nós podemos viver uma vida em paz, sem condenação, porque o preço do pecado, ele já foi pago. E nós somos hoje em Cristo, a justiça de Deus, e nenhuma condenação há para nossas vidas, amém? Então, quando o diabo se levantar, querendo trazer condenação, amado, fica com a palavra, fica com aquilo que a Bíblia fala, porque Jesus, ele nos justificou. Jesus, ele pagou um alto preço por nós, para que a gente possa estar debaixo de condenação, de pressão, de acusação, de medo, de dor, de doença, de enfermidade. Pelo contrário, fomos justificados, não há condenação. O diabo não pode tocar em você, o diabo não pode tocar na tua vida, porque Jesus é a tua justiça, Jesus é a tua paz, e o Espírito Santo de Deus está em você para te mostrar através do teu espírito. Ele fala, ele testifica, ele diz ao teu espírito o caminho que você deve andar. E assim não vai haver erro, não vai haver dor, não vai haver dano, não vai haver perca. Pelo contrário, vai haver alegria, vai haver avanço em Deus, vai haver prosperidade em Deus, porque a condenação, amado, ela quer te levar para longe dos caminhos do Senhor, mas o Espírito Santo, ele quer exatamente
te justificar por meio da palavra, mostrando o caminho que você deve seguir para que você possa avançar em Deus. Então não aceite menos daquilo que Deus tem para você. Não aceite pessoas te diminuírem, pelo contrário, fica com a palavra, anda em amor, abençoa pessoas, ajuda pessoas, ama pessoas, porque esse é o nosso papel. E o Espírito Santo de Deus, ele vai convencer. Nós não temos esse poder de convencimento. O nosso papel como cristão é pregar a palavra, ensinar a palavra, e Deus, ele vai fazer pelo Espírito, ele vai convencer pelo Espírito. Então, o seu papel é semear, saiu o semeador a semear. Então continue semeando a palavra, continue pregando a palavra, porque a Bíblia diz: como crerão se não há quem pregue? Então, se há a pregação da palavra, vai haver o crer. E quando o crer acontecer, pessoas serão justificadas e não condenadas. Então, que você ouça a voz do seu homem interior pelo Espírito de Deus e você seja cada vez mais justificado, avançando, recebendo tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? Eu quero pedir que, se você não compartilhou, amado, por favor, compartilha o nosso alimento da fé, para que mais pessoas que possam estar debaixo de condenação, de pressão, sejam justificadas por meio da palavra de Deus. Amém? Eu amo todos vocês. Eu quero agora fazer com vocês a nossa confissão de fé e logo após eu vou orar por você. Então repete comigo: meu espírito nasceu de Deus. Meu espírito está se alimentando com a palavra de Deus. Em meu espírito habita o Espírito Santo. Mais uma vez, querido. Meu espírito nasceu de Deus. Meu espírito está se alimentando com a palavra de Deus. Em meu espírito habita o Espírito Santo. Amém, queridos? Então eu quero orar por você. Se você não assistiu o nosso Alimento da Fé, bom dia Tânia, bom dia Luiz, bom dia Marília, bom dia Dinho, bom dia Maria, bom dia Mirna, bom dia ministra Paulinha, a todos que nos ouvem. Quero pedir para você compartilhar, eu quero orar por você agora, amém? Pai, no nome de Jesus, eu oro agora pela vida de cada irmão meu, de cada um que está ao vivo online, Pai. Obrigado por uma semana próspera, abençoada, cheia de realizações, Pai. Obrigado por eles escutando a voz do homem interior, pelo Teu Espírito que neles habita, Pai. E eles sendo guiados, Pai, e havendo alegria, havendo processos de paz, de alegria, de prosperidade, de cura na vida de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço pelos que ainda vão ouvir esse alimento da fé através do compartilhamento dos nossos irmãos. Eu te agradeço pela vida deles, que eles possam avançar e prosperar na autoridade do nome de Jesus. Amém, queridos? Então, se você não compartilhou, compartilha. Uma semana de portas abertas, escancarada. Se você não assistiu o Alimento da Fé todo, quando você compartilhar, você vai lá no seu story e assiste o Alimento da Fé hoje todo. Amém? Deus é a nossa justificação e não a nossa condenação. Graça e paz. Amo todos vocês.